Olá, seja bem-vindo ao canal Palavra de Esperança. Veja se você me escuta bem aí. Preciso saber se está tudo bem, se eu estou ao vivo realmente. Wanda vai olhar ali no celular dela, você vai olhar no seu. Me deixa aí uma informação se você está me acompanhando, me assistindo agora. Eu sou o pastor Wanderley Andrade, este é o canal Palavra de Esperança. E nessa live eu quero compartilhar uma palavra que tem a ver com esse tema, como vencer a depressão. Não sou psicólogo, eu sou pastor apenas, eu pastoreio a Igreja Batisfã de Água Viva e eu não vou abordar esse tema como um psicólogo pode abordar. Eu creio que a depressão ela pode ser tratada e eu creio na cura através da palavra de Deus. Então eu vou te dar algumas informações que eu tenho do texto bíblico, o que nós podemos aprender sobre isso, como nos prevenir, mas eu quero logo de imediato dizer para você, se você conhece alguém que está em depressão profunda, você precisa orientar essa pessoa a procurar um médico, um psiquiatra, um acompanhamento psicológico, isso vai ser fundamental para a vida dele, tá bom? Então eu quero agradecer desde já. Gostaria de saber de onde você está me assistindo. Você pode deixar aí a informação? Eu tenho gente de Campina Grande que me assiste, pessoal aqui do Rio de Janeiro, Igreja Batista Fonte de Água Viva, minhas ovelhas. Deixa sua informação aí, faz seu comentário, se você está me assistindo agora, tá bom? Como vencer a depressão? Esse é um tema que tem me preocupado, irmãos. Na verdade, eu não estou falando desse tema porque eu quero mostrar conhecimento, não. Como pastor, eu tenho sido procurado por diversas pessoas com depressão leve, com depressão um pouco mais profunda, e à luz da Bíblia nós podemos tratar esse tema. Mas o que me preocupa é que muitas pessoas se escondem, fogem, primeiro porque não admitem, não reconhecem. E isso é o grande problema. A depressão, ela não é, você não tem que ter vergonha da depressão. A depressão é uma doença e como uma doença ela tem remédio, ela tem cura, ela tem tratamento e você precisa crer nisso. Então, se você conhece alguém que está em depressão ou já esteve, deixa o comentário aí e envia para essa pessoa esse link, quem sabe ela pode assistir posteriormente, ou convida ela agora para assistir a nossa live, tá bom? Eu quero começar pedindo desculpas, porque eu me atrasei um pouco, né? Eu estou começando a aprender a fazer lives e hoje eu estou sozinho, minha equipe de produção está de folga e eu estou aqui batalhando, mas eu creio que Deus vai usar minha vida para falar o seu coração, tá joia? Então me diga aí, Wanda, você sabe me informar como é que tá aí? O áudio tá bom? A imagem tá boa? O que você pode me informar? Eu creio que está todo mundo ouvindo, né? Tá joia? Então tá bom. Então vamos lá. Como vencer a depressão? O que a Bíblia diz sobre a depressão? Eu começo com esse texto bíblico, porque esse texto bíblico me remete à questão da alma adoecida. E por que eu pensei nesse texto, né, de Provérbios 13 e 12? A esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. Nós estamos vivendo no pós-pandemia, nós estamos vivendo no pós-modernidade. Esses dois conjuntos são fatores que trouxeram para nós uma carga extra, uma sobrecarga nas nossas emoções. Por isso, muitas pessoas desanimadas, desalentadas, desesperançosas. Quando eu criei o canal Palavra de Esperança, em agosto do ano passado, eu tive o propósito de, aproveitando a pandemia, tentar alcançar o maior número de pessoas possíveis, uma vez que naquela época a gente não podia nem se reunir como igreja presencialmente. Então, o canal Palavra de Esperança tem esse objetivo, levar esperança ao seu coração. Eu não, eu não estou brincando de pregar a palavra. Eu sou pastor há 26 anos e eu faço isso com muita alegria. Ensinar a palavra, eu me sinto
realizado quando eu posso transmitir a palavra de Deus para você. Então, esse é um tempo que nós vamos ter que ajudar um ao outro. E, querido, nada melhor do que você estar no corpo, na igreja. Uma igreja saudável, uma igreja que ensine a palavra, uma igreja que pregue a palavra, que pregue Jesus Cristo, o evangelho puro, o evangelho simples, mas puro, bíblico. É isso que eu quero mostrar para você. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like aí, compartilhe esse vídeo depois com outras pessoas. Aí no canal, aqui no canal tem outros vídeos que você pode ouvir sobre o Sermão do Monte, sobre o fruto do Espírito. Nós temos uma série de vídeos aí muito interessantes. Eu gostaria que você conhecesse, depois dá uma visitadinha aí no canal. Tá joia? Estatísticas mostram que a depressão será a segunda doença que mais roubará vidas nos próximos anos. Então, nós não estamos falando de uma coisa desconhecida, muito embora a maioria de nós já tivemos depressão, talvez nem percebemos, mas já tivemos uma depressão leve, provavelmente todos nós que estamos aqui, por isso estamos aqui, porque ou tivemos depressão ou conhecemos alguém que já teve depressão. Então, é muito sério, não deixe de tratar esse assunto, não jogue para debaixo do tapete suas emoções, suas crises, você precisa de ajuda. A depressão, ela pode vir por vários fatores. Nós vamos ver alguns dos fatores. Mas um dos fatores que eu, como pastor, percebo é a falta de perdão. Pessoas com relacionamentos quebrados, pessoas que não foram restauradas. Como restaurar uma pessoa que tem relacionamentos quebrados? Através do discipulado bíblico. Eu estou aqui para ajudar você gratuitamente. Se você deseja ajuda, eu me disponibilizo para ajudar você, porque eu fui restaurado. Eu não sei o que seria da minha vida se não fosse o discipulado bíblico, e graças a Deus eu fui alcançado por Cristo e depois fui alcançado pelo discipulado. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Josué Martins, que foi discipulado pelo Ken Kudo e por outros pastores, e um dia eu conheci, há 17 anos eu caminho junto com ele, e tem sido bênção para a minha vida, e eu quero compartilhar um pouco do que eu tenho aprendido para ajudar você. O grande avanço tecnológico não será suficiente para ajudar a gente a vencer as doenças. Muito embora, quanto mais avançamos, mais enfermidades aparecem. E com relação à depressão, não é a tecnologia que vai ajudar. Aliás, a tecnologia pode mascarar, porque agora nós estamos trancados dentro de casa o maior tempo possível, porque violência, vírus voltando, enfermidades assolando, então o local mais seguro que a gente se sente é na nossa casa. Mas cuidado, não seja excessivo nisso. Você precisa de se relacionar. Nós fomos feitos para nos relacionarmos. Nós somos seres interpessoais. Nós precisamos interagir com pessoas. Por isso, muitas pessoas estão ficando deprimidas porque não saem mais, não passeiam, não saem de casa, não tiram férias, não tem folga. Muitos estão indo para a depressão por falta desses detalhes, por não observar essas coisas. Então, cuidado, a tecnologia ela é boa, a tecnologia não é ruim, mas você tem que saber usar para não ficar escravo dela. Joia? O vazio interior tem aumentado a cada dia. O aumento do índice da depressão é mundial, não é só no nosso país. Os estudos apontam que pessoas estão ficando deprimidas. Eu estava lembrando hoje, enquanto estudava, os atletas de alta performance nas últimas Olimpíadas. Tivemos notícias de vários deles no surf, na ginástica olímpica, no futebol, no boxe, nas lutas, em diversas áreas. São atletas de alta performance. Eles se cuidam, eles dormem bem, eles comem bem, mas devido a muita cobrança e a alta expectativa de rendimento, alguns deles foram para a depressão e tiveram que parar, e graças a Deus tiveram coragem de falar, eu preciso me cuidar, e aí parar e cuidar da vida é a melhor solução, o melhor caminho. Não fuja disso, não procrastine, não retarde em buscar ajuda profissional se for preciso, não tenha vergonha. O que a Bíblia diz sobre a depressão, nós vamos ver agora vários textos em que eu entendo que a Bíblia, como palavra de Deus, ela é remédio, ela traz cura.
Salmo 1 diz que a palavra de Deus é como remédio, né? O justo que floresce plantado junto ao ribeiro de água, a vida dele vai servir de árvore frondosa, que vai se tornar remédio para a vida de outras pessoas. Uma pessoa ajustada espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, ela vai ter uma vida em ordem, e isso vai trazer para ela a harmonia em todas as áreas da vida. Primeiro, Deus precisa estar na sua vida. Eu não sei qual é a sua religião, eu não estou querendo discutir esse tema, mas uma pessoa com Deus, ela tem muitas oportunidades de ser uma pessoa feliz, completa, realizada, porque há um vazio no homem, e esse vazio é preenchido quando Deus chega na nossa vida. Quando Cristo Jesus, com o Evangelho da Graça, nos alcança, a nossa vida é transformada para melhor, muito melhor, porque a graça é superabundante graça. Onde abundou o pecado, Paulo vai dizer em Romanos, superabundou a graça. E é por isso que eu prego o Evangelho, porque eu fui alcançado por essa graça. Eu vou te dar alguns exemplos bíblicos que eu percebo que nesses personagens nós podemos ver pessoas que tiveram a esperança adiada. No caso de Adão e Eva, a esperança foi adiada por causa do pecado. E aí eu quero convidar você para lermos esse texto lá no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, capítulo 3, versículo de 8 a 10. Quero que você abra sua Bíblia aí. Se você tem uma Bíblia de papel aí, é muito bom, né? Poder olhar, examinar, ou talvez no computador, não tem problema. Mas olha o que diz esse capítulo 3 de Gênesis, narra a queda do homem e o pecado entrando no mundo. E aí Deus vai, na viração do dia, toda tardinha, Deus vinha para encontrar Adão e Eva e ter comunhão com eles, mas eles pecaram. E aí o que aconteceu é o que nós podemos ver agora. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Você vai perceber claramente que Adão e Eva estão fugindo porque eles se esconderam, eles tiveram vergonha, eles tiveram medo do confronto, porque eles haviam pecado. Então, a desesperança, a esperança adiada para eles, a primeira forma que eles encontraram, que é errada, foi fugir da presença de Deus. Todas as vezes que eu e você fugimos, quando nós fugimos, nós estamos adiando a solução do problema. Cuidado, não faça isso. Eu tenho um detalhe aqui interessante para nós homens. Estava nessa situação Adão e Eva, mas Deus chama Adão. Por que Deus chama Adão? Onde estás? Porque Adão é o líder, é o cabeça. Então você que é homem, você precisa liderar a sua família. Pense nisso. Não omita-se. Faça o seu melhor para cuidar da sua família. Cuide primeiro de você. Apóstolo Paulo escrevendo na 1 Timóteo 4,16, ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Primeiro eu tenho que cuidar de mim, das minhas emoções, do meu físico. Eu tenho que cuidar da minha alimentação, dormir bem, ter bom sono, ter bons amigos. Como ajuda ter amigos. As depressões leves que eu tive ajuda de amigos mais chegados que um irmão. Eu recomendo você fazer isso. Tá joia? O segundo exemplo que eu uso e que me lembro dele é o nosso amigo Elias, profeta Elias. Profeta Elias, depois de enfrentar Jezabel, depois de enfrentar os profetas de Baal, ele vai se esconder. É interessante, né? E aqui tem um detalhe, querido. Uma das possibilidades grandes de nós termos depressão é após grandes vitórias. Fique atento a isso. Fechou um ciclo na faculdade, se formou. Ali você pode, depois disso, ter uma depressão, porque você vem num pico alto de investimento, estudo, concentração da mente, das emoções, e você vai sendo desgastado e não percebe, e aí cai num vácuo. E agora? Eu estou cuidando de uma pessoa que terminou medicina. Ela não é mais universitária e ela não é ainda médica, porque ela não tem ainda o CRM. E esse momento é um dos momentos perigosos. Então, Elias
passou por isso. Ele teve uma grande vitória, mas foi uma grande batalha. Elias está enfrentando fome. Ele foi alimentado pela viúva de Serepta. Você conhece a história, provavelmente. Está lá em 1 Reis, capítulo 17, 18. Eu vou ler só alguns versículos no capítulo 19, de 1 a 4, é o que eu quero ler com você. Após uma grande vitória, depois de enfrentar os profetas de Baal, Elias vai para uma caverna, ele vai se esconder, porque ele está exausto espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, e ele achava que estava sozinho, ele achava que não tinha mais ninguém com ele, e Deus vai ao encontro dele, Deus o confronta com amor e graça, e Deus ajuda Elias. Mas olha a situação dele. Ele mesmo, 19, perdão. 1 Reis 19, de 1 a 4. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada, os profetas de Baal, né? Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, olha aqui as emoções de Elias, aflorada, temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia. Você tem noção do que é isso? Elias saiu andando sem destino, sem rumo, e o texto diz que ele andou por um dia. Isso não pode deixar de ser percebido no texto. E veio e se assentou debaixo de um zimbro, uma árvore, e pediu para si a morte, e disse: basta, tomar agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. E ele deitou-se ali, você sabe, conhece bem o resto da história. Elias ficou por ali durante um tempo, dormiu, e Deus veio a seu encontro, enviou um anjo para falar com ele. Depois Deus se manifesta a ele através de um grande silêncio, um grande momento de paz, de tranquilidade. E aí Deus fala com ele, e Deus não dá nenhuma atenção a Elias naquilo que ele estava vendo, porque Deus ainda tinha ministério para Elias. Então Deus foi ao encontro dele, animou ele, encorajou ele e mandou ele fazer ainda o ministério que ele tinha que cumprir, porque ele não tinha terminado. Elias viveu uma desesperança. A esperança dele foi adiada, ele teve medo. Quando Jezabel manda recado para ele, manda um mensageiro a ele, ele teme. Um homem tão cheio do Espírito, um homem tão poderoso. A Bíblia fala tanto de Elias, né? Um homem de fé, um homem que operou vários milagres. Foi um homem bem poderoso na palavra. E mesmo assim, ele teve esse momento de recaída. E o que eu quero te mostrar é que a Bíblia não esconde a queda dos homens, as fraquezas dos profetas, dos homens de Deus. E você também não precisa se esconder, basta buscar ajuda. Fique aqui até o final e você vai receber ajuda para vencer a depressão. Davi é um outro personagem. Eu penso que Davi é um dos principais personagens, porque Davi fala com muita transparência. Davi não tem medo de falar das suas emoções. Os salmos, antigamente os puritanos do século XVI chamavam os salmos de salmoterapia. E Davi não tem vergonha de falar dos seus medos, Davi não tem vergonha de falar das suas aflições, Davi não tem vergonha de mostrar suas alegrias quando tem vitória, mas Davi fala das suas emoções e Davi fala com muita propriedade. Eu entendo que Davi se conhecia. Aqui tem um grande segredo. Você e eu precisamos nos conhecer profundamente para que a gente possa entender os sinais que podem estar nos cercando para uma possível depressão. A gente precisa estar atento aos sinais. A depressão dá sinais, como as doenças nos dão sinais. Por isso a importância de nós nos cuidarmos periodicamente, consulta médica. Nós, homens, não gostamos de médico, não é isso? Há uma crença de que a gente parece que, na verdade, tem medo de médico, né? E por isso temos mais mulheres no mundo, porque as mulheres se cuidam. As mulheres vão muito a médico. Nós, os homens, geralmente só vamos quando a dor está muito grande, quando já não tem mais jeito. Às vezes, já vamos tarde demais.
Vamos para o Salmo? Eu quero ler esses textos dos Salmos para que nós possamos entender o coração de Davi, o rei Davi, que com toda a sua profundidade de relacionamento com Deus, com toda a experiência que viveu, ele não teve vergonha de falar das suas emoções. Olha o Salmo 40, versículo 12. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça, e o coração me desfalece. Sabe por que Davi está falando que o coração dele está desfalecendo? Porque ele está diante dos pecados dele. Ele está sendo impulsionado, imprensado pelos pecados. O pecado gera culpa, querido. Um dos problemas da depressão, eu vou falar disso daqui a pouco, são os pecados não confessados. Fique aqui, não vá embora. Eu tenho algo para ensinar a você. A palavra de Deus nos orienta quanto a isso. Se você olhar para o versículo 6 do Salmo 40, Davi diz assim: sacrifício e ofertas não quisestes, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não o requereis. As consequências do pecado fizeram com que Davi tivesse interrompido suas audições espirituais. Os ouvidos espirituais daqueles que andam em pecados, principalmente os pecados propositais, os vícios dos pecados, eles nos obstruem a audição espiritual. Nosso ouvido espiritual é tampado, obstruído com os pecados. Por isso, ele vai dizer no Salmo 32 que enquanto ele se calou, os seus ossos se envelheceram. Fique aqui, vamos ler esse Salmo daqui a pouco, tá bom? Eu quero ler também Salmo 51, versículo 8. Eu vou ler só este versículo neste Salmo e depois vamos para o Salmo 32. Salmo 51, versículo 8. Esse salmo foi escrito depois que Davi confessou o seu pecado. Lá no Salmo 32, ele diz: bem-aventurado o homem que foi perdoado, cuja iniquidade não é contabilizada, né? E aqui no Salmo 51, ele está agradecendo a Deus e ele está dizendo que ele confessou o pecado dele, então ele está pedindo para restituir a alegria da salvação para a vida dele. Ele não perdeu a salvação, mas ele perdeu a alegria. E olha o que diz o versículo 8: faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Davi está usando uma linguagem de alguém que foi espremido, massacrado pelo pecado. E lá no Salmo 32 ele vai dar esses detalhes. E aqui no Salmo 51 ele está fazendo a confissão de arrependimento. Ele já está quebrantado, já se arrependeu, ele já confessou o pecado e agora ele está dizendo: torna a dar-me a alegria da salvação. Versículo 12. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Davi está alegre e feliz porque ele agora foi restaurado. O versículo 17, ele diz: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Vamos ao Salmo 32, e esse salmo ele é fundamental que a gente olhe, e por isso nós vamos ler os versículos de 1 a 6. Davi está no processo de quase terminando o processo de arrependimento. Ele começa, depois de confrontado pelo profeta Natan, ele agora vai falar de como foi as consequências do seu pecado. Enquanto ele se calava, enquanto ele fugia, enquanto ele, por medo, tentava se esconder. Então ele vai falar exatamente disso no Salmo 32, de 1 a 6. Talvez essa seja a sua situação. Talvez a depressão, o desânimo, a tristeza de alma que você está sentindo, o coração desfalecendo, seja só por falta de confessar pecados que não foram confessados. Você precisa entender isso. Se você confessar, tem perdão. O Cristo está disposto, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos perdoa, nos purifica de todo o pecado. Vamos ler Salmo 32, de 1 a 6? Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Olha que começo bonito. Bem-aventurado. Se você estudar
Mateus 5, aqui no canal tem as bem-aventuranças, um vídeo que no Sermão do Monte, que nós estamos estudando na igreja, e eu falo sobre as bem-aventuranças. Eu indico para você, vale a pena. A minha produção depois vai, talvez, indicar esse vídeo para vocês. Certamente, em outros vídeos tem lá a indicação. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Eu acho algo magnífico nesse salmo. Davi vai falar do espírito, ele vai falar do corpo e vai falar da alma. Eu sou tricotomista, eu creio que o homem é formado de espírito, alma e corpo. E ele começa falando do espírito. Não, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Então ele está falando do espírito restaurado. Vamos ao versículo 3. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Ele está falando do corpo. Os ossos envelhecendo. O pecado, ele afeta nosso espírito, mas ele afeta o nosso corpo também. Consequências de pecado. Você pode estar vivendo, talvez agora, alguma consequência de pecado no seu corpo. E Davi vai falar da sua alma agora. Olha o que ele diz no versículo 4. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Ele está falando do vigor da alma. A alma é a sede das emoções. Então Davi está dizendo, enquanto eu me calei, a minha alma ela ia se secando, eu ia murchando, sabe? A depressão traz essa consequência para a nossa vida. Aí ele diz, olha agora a vitória chegando. Confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem, eu e você, Davi, quantos mais crerem, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Davi, na sua linguagem poética, está falando de um afogamento. Eu sei o que é depressão. A depressão ela causa em nós um desejo de estar sozinho, em local, de preferência, bem escuro, onde não tenha ninguém para nos ver. Alguns têm insônia, outros dormem demais, uns perdem apetite, outros comem demais. São diversos sintomas, mas eu sei que, na verdade, a gente vai murchando e a gente vai perdendo o sentido da vida. Nós perdemos a esperança, querido. Não perca a esperança. Deus diz que Cristo Jesus é a nossa viva esperança. Creia nele, você experimentará vida e vida abundante. Eu creio nisso, por isso eu prego a palavra. O último exemplo que eu quero dar de pessoas que tiveram desesperançosas com aquilo que estavam vivendo é o profeta Jonas. E Jonas é um profeta muito interessante porque ele também abre coração, né? Jonas também é o cara que vai falar de morte. Ele já não estava aguentando mais. Jonas é aquele profeta que Deus manda ele ir a Nínive e ele compra passagem para Tarsis porque ele não quer ir a Nínive. E Jonas tem muitas razões para não ir a Nínive. Você não sabe quem era o povo de Nínive, eram os caldeus. Os caldeus eram frios, eles eram perversos, violentos na guerra, e eles matavam com muita perversidade. E Jonas sabia disso, então Jonas, olhando para o povo dos caldeus, ele disse, eu não quero que esse povo seja salvo. Mas Jonas também conhecia o caráter de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus. E ele fala para Deus, eu sabia, se eu fosse lá pregar, o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso, o Senhor ia perdoar eles. Eles iam se converter e eles iam se arrepender. Ele fala isso aqui no livro. E lá no capítulo 4 de Jonas, ele tenta fugir, né? Você sabe da história. E quando ele pega o navio para Tarsis, Deus manda uma tempestade em alto mar e aquele navio quase vai a pique, até que os tripulantes resolvem lançar sorte para descobrir quem estava sendo o motivador daquela situação. E Jonas levanta e diz, sou eu, me jogue ao mar e tudo vai ficar bem. E aí Jonas é lançado ao mar, um grande peixe o engole e leva ele para a terra. E aí ele vai, então, e volta, ora dentro do ventre do peixe. Capítulo 2 tem essa oração, linda oração de Jonas, arrependido, quebrantado. Por isso que o Salmo 51 diz, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Mas Jonas, ele ficou deprimido.
O Jonas desejou a morte. Depois que Deus mandou ele pregar, ele pregou por um dia inteiro. Em 3 dias, Deus ia aniquilar Nínive. E aí o rei decretou jejum de todos, inclusive dos animais. E Deus salvou aquela nação, porque aquela nação se arrependeu. Mas Jonas ficou entristecido. E o capítulo 4 nos mostra, Jonas, depois disso, foi deitar. E ele deitou e Deus fez crescer uma boboreira, mas no dia seguinte a boboreira secou, veio o sol e secou. E Jonas ficou muito irritado com isso, irado. O versículo 1 do capítulo 4 diz: com isso desgostou-se Jonas extremamente, ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse? Estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Aqui fica uma observação: Deus não se arrepende do mal. A expressão aqui, lá no hebraico, é Deus, nesse momento, ele deu um grande suspiro, aquele suspiro de pesar, quando Deus viu o povo saindo da presença dele, o povo errando. Todas as vezes que Deus vê a gente no caminho errado, Deus se entristece, o Espírito Santo que habita em nós se entristece. Então, não é que Deus se arrepende, Deus não se arrepende, porque ele não é homem para se arrepender, nem filho do homem. Né? Então, você precisa entender isso. A expressão aqui no hebraico é que Deus teve um grande suspiro, um grande pesar de tristeza, porque o homem estava saindo do caminho certo. Mas Jonas continua o texto dizendo, lá no versículo 6, então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de aliviar do seu desconforto. Jonas, porém, se alegrou ao extremo por causa da planta. Olha, ele vai de um extremo ao outro, né? Ele estava desgostoso, ele estava irado, Deus fez crescer uma boboreira para dar sombra para ele, ele ficou extremamente alegre com aquela boboreira. Mas Deus, no dia seguinte, versículo 7, fez subir da alva, enviou um verme, qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmo, oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Ah, queridos, como Deus é misericordioso, né? Deus é paciente e benigno mesmo. Deus poderia fulminar Jonas e não dar nenhum assunto para ele, mas Deus vai lá, conversa, questiona, vai arguí-lo, e ele começa a falar com Deus. Ele diz: eu tenho que ficar irado mesmo, eu quero morrer, não, já chega para mim. E Deus diz: você ficou com pena da boboreira, não ficou com pena de mais de 120 pessoas, essas 120 mil pessoas que não sabem discernir a mão esquerda da mão direita. Os comentaristas bíblicos dizem que está falando das crianças. Então, se tinham 120 crianças e animais ali, tinha em torno de umas 600 pessoas na cidade de Nínive, porque aqui está sendo mencionado apenas crianças, crianças indefesas. E Deus está dizendo: olha que discrepância, olha que absurdo, Jonas. A tua desesperança, o teu desalento levou você a valorizar uma boboreira e desprezar as pessoas as quais eu criei como imagem e semelhança minha. E aí, o livro de Jonas termina com essa indagação, que é uma indagação profunda. Quantas vezes por egoísmo, quantas vezes por indiferença, que mundo indiferente nós estamos vivendo? Nós estamos numa inversão de valores, nós estamos amando os animais e desprezando a humanidade. Onde vamos parar, querido? Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Tudo isso tem sido a causa de grandes problemas na nossa vida emocional. Um outro fator que eu quero observar é que a depressão tem aumentado muito em adolescentes e jovens. Eu tenho alguns amigos, algumas amigas que são psicólogas
e eu recomendo elas para as pessoas com quem me procuram, com quem eu me relaciono e que me pedem ajuda. Eu creio no tratamento terapêutico, Deus deu sabedoria, a ciência para isso, para ajudar. Alguns casos precisa ser recomendado a ajuda de psiquiatra e psicólogo, a terapia vai ajudar sim, mas eu também creio no poder da palavra. Por isso, eu quero insistir com você que a cura na palavra, mas aí você tem que avaliar em que situação você está. Se for uma depressão profunda, você vai precisar não só de ajuda espiritual, mas também, paralelamente, de uma ajuda profissional. O número entre jovens e adolescentes em depressão aumenta muito, e um dos motivos é a falta de referência de liderança. O ceticismo crescente, nós estamos vivendo uma era de muito ceticismo, os sintomas da pós-modernidade. Nós estamos vivendo cada dia mais individualmente, egoístamente vivendo, o egoísmo, a, a automação nos tornou indivíduos muito independentes. E o ideal, querido, para um relacionamento saudável, isso a Bíblia ensina, nós precisamos ter relacionamentos interdependentes, não de dependência, porque o relacionamento de dependência é o relacionamento onde você é dependente emocionalmente de alguém. É ruim demais, é doentio. Não fique nessa situação. Se você está vivendo nessa situação de dependência emocional, você precisa de ajuda. Procure um pastor que conheça a Bíblia, que possa te ajudar para tirar você dessa situação. É bem complicado. Isso pode levar você à depressão também, porque uma relação de dependência emocional, ela não é saudável, ela é doentia. Por isso vai gerar certamente algumas enfermidades nas suas emoções. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a depressão e a ansiedade equivalem a 50% das doenças mentais no mundo. O problema é que a depressão e a ansiedade, ela pode ser a ponta do iceberg, ela pode ser só o começo de grandes problemas que vão surgir se você não cuidar. Se você camuflar, se você ignorar, se você fugir, se omitir, não encarar a situação, você pode ter doenças mentais até piores. Cuidado, não se deixe enganar por essa questão, não seja ignorante com relação a isso, busque ajuda. Há chance de você sair dessa situação, e se você conhece alguém nessa situação, encoraje essa pessoa a buscar ajuda, a não se esconder. A depressão espiritual, o que eu vou falar para você agora, aprendi com o Dr. Martin Lloyd Jones. Ele fala sobre depressão espiritual. E o que acontece com a depressão espiritual? Nós, pastores, líderes, você que é líder na sua igreja, você que já lidera há muitos anos, você sabe quanto a carga emocional a gente leva, quantas dificuldades a gente precisa atravessar, quantos relacionamentos sofrem atritos, são abalados no contexto da comunhão da igreja, dos líderes e dos liderados, e isso pode causar depressão espiritual, a demanda de uma agenda muito cheia. Cuidado, querido. Por favor, tire férias, tire um dia de folga na semana, não se envolva com ativismo. O ativismo vai te levar à enfermidade. A depressão espiritual, ela pode chegar à sua porta por causa dessas questões. Questões que podem nos levar à depressão espiritual. Pessoas com temperamento introvertidos. Eu não estou dizendo que toda pessoa que tem o temperamento introvertido é um deprimido, não é isso. Mas a tendência de depressão é maior nas pessoas de temperamentos introvertidos. Cuidado, observe isso. Não fique muito tempo sozinho. Busque amigos, busque conversar, faça amizades saudáveis. Vai para perto de pessoas que possam agregar, que possam contribuir, que vão te dar conhecimento, suporte, ajuda, que vão te amar de verdade. Quem ama você de verdade vai falar a verdade. Quando você errar, ela vai te corrigir. Quando você estiver fora do foco, ela vai dizer para você, corrija o foco. Então, há pessoas verdadeiras, elas são importantes ficarem perto de nós e a gente perto delas. O desgaste físico pela demanda da agenda cheia leva ao cansaço, não só mental, físico, mas também o cansaço espiritual, a exaustão. Elias é um exemplo de depressão espiritual. Ele estava exausto. Ele foi ao extremo. Por isso, ele pediu a própria morte.
introspecção demasiada, ficar muito tempo recluso, cuidado, isso pode levar você à depressão espiritual. Eu vou ficar só nesses três, porque eu preciso avançar, tá bom? Mas a gente pode falar um pouco mais sobre isso. A depressão espiritual, ela tem uma causa, querido, e eu preciso que você preste atenção nisso. Você que é líder, você que é pastor, a depressão espiritual tem uma causa básica. A depressão espiritual é causada pela incredulidade. O que a incredulidade faz? Obediência e fé andam juntos, assim como incredulidade e desobediência andam juntos. São irmãs gêmeas. Ou você obedece e confia, a fé é exercitada, ou você vai para a incredulidade e, consequentemente, vai desobedecer. A desobediência que gera incredulidade e desobediência andam juntas, elas são a causa da depressão espiritual. Avalie bem sua vida, seu ministério. Será que quando você caiu numa depressão espiritual não foi por falta de prestação de contas? Não foi porque você se isolou, não foi porque você ficou soberbo, você se exaltou por causa do cargo, por causa da fama, por causa do sucesso, por causa de um período bem-sucedido, aparentemente ou externamente, né? As pessoas às vezes aplaudem e não sabem como está na verdade nosso coração, né? Cuidado, tenha muito cuidado com a depressão espiritual. Ela existe, ela é verdadeira. Outra questão que nos leva à depressão espiritual é porque focamos no problema e não em Deus. Percebe? Há uma sequência. Exaustão no trabalho, mente muito ocupada, emoções vão sendo, sinais emocionais não vão sendo observados, os sinais físicos não vão sendo observados, nós caminhamos para a incredulidade, para o ativismo, a incredulidade cresce, a desobediência vai aparecer, e aí nós focamos no problema e não focamos em Deus. Tem um pensamento bem antigo, você conhece ele, que ele diz, quando você estiver diante de um problema, diga para o problema o tamanho do seu Deus. Quando você coloca o problema diante de Deus, seu problema fica pequenininho, porque Deus é sempre maior. Então não foque no problema, foque na solução. A solução está em Deus. Se você crer nele, se você entregar a sua vida a ele, você experimentará essa vitória, essa alegria que Deus pode dar. Não é que não teremos desânimo, teremos. Não é que não ficaremos perplexos, ficaremos em alguns momentos. A exaustão às vezes chega e a gente precisa entender isso, porque haverá sinais físicos, emocionais, na mente, no físico, no coração. A gente precisa ficar atento aos sinais e nos primeiros sinais já buscar ajuda. Qual o tratamento para depressão espiritual? Eu vou te dar algumas dicas bem rápidas, sem comentar muito. Primeiro, assuma o controle da sua vida. Perceba, opa, apareceram sinais, eu vou caminhar em busca de ajuda. Eu não sei se você tem um companheiro de lutas, eu não sei se você tem alguém para prestar conta da vida. Eu tenho. Eu agradeço a Deus porque eu tenho companheiros de lutas. Você precisa ser companheiro de luta. Você terá companheiro de lutas quando você decidir ser um companheiro de lutas. Aquele que está disposto a entregar a vida, se for necessário. A exaustão vai ao máximo que pode para ajudar. Então, assuma o controle. Você reconheça. Dá esse passo. Fale consigo mesmo. Argumente, questione-se. E aí, mais uma vez, eu preciso voltar a Davi, né? Como que Davi nos ensina lá no Salmo? Ele prega para ele mesmo. Eu acho lindo esses textos. Por diversas vezes, Davi vai mencionar essa expressão: por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, eu ainda louvarei. Davi está ministrando a ele mesmo. É isso, querido, que eu e você temos que fazer quando a depressão espiritual tentar bater a nossa porta. Quem sabe ela já até chegou e você agora tem que tratar isso e mandar ela embora. Em nome de Jesus, dando esses passos. Vamos para Salmo 42, de 2 a 6. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face do Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Olha o versículo 4. Lembro-me destas coisas e dentro em mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão e festa.
Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Olha o versículo 6, querido. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e nos montes de do Hermon, no outeiro de Mizar. Eu gosto de lembrar do versículo 11 também desse salmo. Davi vai repetir o que ele falou no versículo 5. Olha, no versículo 5 do Salmo 42, ele disse, porque estás abatido a minha alma. E ele termina o salmo reforçando para ele mesmo, ele está pregando para ele. Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Mas eu ainda quero reforçar com mais um versículo, Salmo 43, versículo 5. Davi também vai usar essa mesma expressão. Percebe? Por 3 vezes. Quando uma expressão aparece 3 vezes na Bíblia, a gente precisa ficar atento. Tem coisa preciosa aí. Olha o que ele vai dizer no Salmo 43, 5. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Davi não tem medo de reconhecer. Aliás, Davi, ele tem essa peculiaridade. Ele errava, mas ele rapidamente voltava para o foco certo. Você não vai ver Davi cometendo o mesmo pecado diversas vezes. Ele sempre corrige o foco. Daí eu penso porque ele foi chamado então o homem segundo o coração de Deus. Davi conheceu profundamente o coração de Deus. Davi teve esse privilégio. Não é privilégio só dele. Se eu e você buscarmos a ele, o tanto quanto quisermos, seremos amigos de Deus. Vai depender mais de nós do que ele. Ele está sempre à nossa disposição. Ele está sempre. Jeremias diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Terceiro passo para cuidar da depressão espiritual. Devemos falar com o nosso eu e não permitir que o nosso eu fale conosco. E aí eu quero te dar essa dica. Filtre os seus pensamentos. Você não pode permitir que o pássaro faça ninho na sua cabeça. Ele pode até voar sobre a sua cabeça, mas fazer ninho é uma decisão sua. Você e eu temos que ser proativo. Por isso, a importância de não se omitir e de não negligenciarmos quando estivermos com alguns sinais da depressão, quer seja emocional, quer seja espiritual. Ela precisa ser tratada. E eu quero te dar mais um conselho. São 5 conselhos para um tratamento da depressão espiritual. Termine sempre a sua oração com essa expressão. Ainda que desanimado, ainda que com peso na alma, eu ainda o louvarei. Declare a palavra de Deus. Declare isso para você mesmo. Eu ainda o louvarei. Eu tenho esse hábito. Quando eu percebo o desânimo, quando eu percebo a depressão, a tristeza de alma querendo bater no meu coração, eu me lembro de Davi. Eu ainda o louvarei. Minha alma, por que estás abatida? Espere em Deus, eu ainda o louvarei. Isso traz esperança, isso traz renovo, isso abençoa a nossa vida. Tá joia? O último conselho que eu quero te dar é o diabo, lembre-se disso, o diabo usará o nosso interior para nos deprimir. Ele vai tentar cavar, desenterrar pecados. Ele vai tentar desenterrar questões para nos trazer acusações. Apocalipse diz que ele é o acusador dos nossos irmãos. Ele está com os dias contados. Mas o diabo procura a ocasião para nos empurrar para baixo. E a depressão, quando chegamos no nível da depressão, a gente tem essa possibilidade. Muito cuidado. Rapidamente, vamos ver sintomas da depressão. Agora não é depressão espiritual, eu estou falando da depressão nas emoções, no nosso coração. Tá joia? Perda de prazer ou interesse por atividades que você gostava muito de fazer, te empolgava. Por exemplo, eu amo viajar, eu amo dirigir, é algo que me renova e por isso eu gosto de estar
com os meus amigos viajando. Em janeiro, estamos planejando uma viagem com amigos. Vai ser uma bênção. Eu sei que eu vou voltar renovado. Então, se o interesse pelas coisas que você gostava te empolgava, estão desaparecendo, opa, esse é um alerta. Precisa ficar atento a esse sinal, tá joia? Esse é um sintoma. Segundo sintoma, tristeza, melancolia, sensação de vazio, muito tempo quieto, sozinho, isso é ruim. Isso pode ser um outro sintoma, é um start que Deus pode estar te dando. Cuidado, peça ajuda. Se essa tristeza for prolongada, se essa melancolia for prolongada, tem algo errado. Ou pecado não confessado, ou relacionamento quebrado, ou outros problemas. Podem ser questões hormonais. Aí precisa de uma ajuda, uma avaliação. Um médico procura um clínico geral, um médico da sua confiança e peça para avaliar seus hormônios, como estão, as taxas. É muito importante, querido. Não deixe isso para depois. Inquietação. Do nada você fica inquieto, agitado, a paz desaparece, o nosso coração se inquieta, há um mar revolto, parece que estamos morrendo afogado e isso causa um certo desespero, um desconforto na gente. Sentimentos de autodesvalorização. A autocomiseração é pecado, querido. Deixa eu te falar isso. Incredulidade é pecado, mas autocomiseração é pecado. Ah, quando eu aprendi isso, olha como foi bom para mim. Autocomiseração é pecado. Você não pode se tornar um cara orgulhoso, né? Autossuficiente, mas também o outro extremo, autocomiseração. Orgulho e autocomiseração são pecado do ego. Quando eu me orgulho, eu acho que eu sou melhor que todo mundo. Quando eu vou para autocomiseração, eu quero que as pessoas sintam pena de mim, porque eu quero estar na evidência. Muito cuidado, não deixe isso acometer o seu coração. Aumento do apetite ou do peso, isso pode ser um sintoma da depressão. Veja isso, como está? Você tem se alimentado bem? Se não está se alimentando bem, o que está vendo? Se está comendo demais, pode ser ansiedade. E aí isso vai aumentar o peso. Então, a ansiedade leva ao consumo de álcool, ao consumo de bebidas, ao consumo de comida. Cuidado, não exagere, seja equilibrado nisso. Ideias de morte ou suicídio. Todo mundo já pensou nisso alguma vez. A gente não fala que já pensou, mas todos nós já pensamos. Cuidado, esta é uma hora de buscar ajuda, é uma hora de abrir coração. Não deixe isso crescer dentro de você. É um conselho que eu te dou. Sintomas da depressão, vamos continuar. Dificuldade para se concentrar. Já teve aquele momento, você está lendo um livro, lendo a Bíblia, você lê 2 versículos e não entende nada do que leu. Não consegue absorver uma palavra. Você está possivelmente manifestando um sintoma da depressão. Cuidado. Perda do apetite. Alguns vão comer demais por causa da ansiedade. Alguns vão ter a perda do apetite. Isso é muito ruim. Você vai ter problemas sérios, baixas nas suas taxas, a imunidade vai cair, você vai ter problema. Você sabe disso, eu não vou entrar em detalhes. Insônia ou excesso de sono. São 2 extremos que a depressão pode trazer. A depressão com ansiedade geralmente leva à insônia. A gente perde o sono. A depressão, quando ela é mórbida, ela causa muito sono. A pessoa não quer sair da cama. Sabe? Aquele momento que você não consegue ter forças para sair da cama. O sol está brilhando lá fora, os pássaros estão cantando, mas você não está ouvindo, porque teu ouvido está fechado. Suas emoções foram afetadas e você não quer sair da cama. Você pode estar com esse sintoma da depressão. Sensação contínua de cansaço, um cansaço extremo. Você dorme e acorda cansado. Pode ser depressão, pode ser taxas hormonais desequilibradas, mas precisa averiguar. Se você tem um contínuo sentimento, sensação de cansaço, isso tem que ser olhado com bastante cuidado. Dificuldades nas relações sexuais, talvez por causa da depressão, é bem provável que você vai perder apetite sexual. Porque você perde interesse pela vida, você perde o amor próprio. Quando perde o amor próprio, você perde o amor pelas pessoas que você ama. E aí a tendência é se afastar. Muito cuidado, procure ajuda. Dor de cabeça contínua. Alguns
tem dor de cabeça crônicas, às vezes por enxaqueca, às vezes por outros sintomas, mas não descarte uma dor de cabeça contínua se você estiver com esses outros sintomas. E eu tenho uma dica para você. Se você problemas digestivos por causa da alimentação, às vezes mais, às vezes de menos, isso vai causar problemas digestivos, isso pode causar desconfortos sérios. Então, minha recomendação para você, se você estiver sentindo 6 desses sintomas que eu abordei aqui, dos 13, 6, 7 sintomas desses, meu conselho, procure um médico clínico geral. Se for depressão, ele irá recomendar um psiquiatra e você não tem que ter medo, porque você vai receber ajuda e você será restaurado. E aí eu quero orientar você, procure ajuda espiritual, porque tudo isso aqui pode estar tendo como nascedouro pecados não confessados, relacionamentos quebrados, e aí você tem que tratar isso também. Remédio não vai curar, vai remediar. Por isso, o nome é remédio. Às vezes, a gente busca só remediar em vez de buscar a cura. Cuidado. Para vencer a depressão, eu vou te dar algumas informações, tá bom? Fique aqui, não vá embora, já estou quase terminando. E não deixe de compartilhar o link aí depois, não deixe de deixar o seu like. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Quer aproveitar e fazer agora, enquanto eu bebo uma água? Se você pode ajudar alguém, não retarde em fazer isso, tá bom? Não seja omisso, não seja mar morto. Para vencer a depressão, você precisa admitir a situação, porque se não admitir, não vai buscar ajuda. E você precisa buscar ajuda. Só vai buscar ajuda quem admite. Então, primeiro passo, admita, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. E não tem problema falar para a esposa ou para o marido, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Foi para isso que Deus uniu você. O cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. É melhor serem 2 do que 1. Deus te deu isso, o casamento. Que bênção, né? Então abra o coração, admita e busque ajuda. Fale com um amigo o que tem sentido. Talvez você não seja casado, eu pensei no solteiro. Como é que o solteiro vai falar? Com quem? Se ele não tem um companheiro, uma companheira. Você tem amigos. Se não tem, precisa ter. Nós não somos ilhas, não podemos viver como ilhas. Nós precisamos de amigos. Então, busque um amigo, fale com ele que está sentindo. Não estou bem, preciso de ajuda. Vamos sair, vamos comer uma pizza, vamos bater um papo, vamos andar um pouquinho, vamos pedalar, vamos caminhar. Faça, pede ajuda, converse. Falar já traz cura. Abrir coração já traz cura. Se for depressão, comunique ao seu responsável, se você é menor de idade. Talvez você esteja aí me ouvindo, adolescente, jovem, dessa crise, desse mundo tenebroso, esse mundo desequilibrado que nós estamos vivendo, com quebra, inversão de valores, onde as pessoas não estão mais valorizando as pessoas, não estão mais se preocupando com os outros. Você está com uma demanda de desafios para o sonho, para o futuro. Isso pode ter te causado uma depressão, te levado a uma depressão. Talvez nem você perceba. Peça ajuda, fale com o seu responsável. Não se sinta culpado. Muitos não falam porque acham que se eu falar, eles vão achar que eu sou fraco. Se eu mostrar minha debilidade, meu patrão souber disso, se eu falar isso na empresa, eu vou perder o emprego. Não tenha medo, não se sinta culpado, busque ajuda. Você precisa, quanto antes buscar ajuda, mais rápido virá a cura. Não precisa sentir vergonha. Depressão não é crime, é uma doença. E como doença tem tratamento. Até onde puder, mantenha suas atividades diárias. Meu conselho, se você perceber alguns desses sintomas te visitando, eu quero te pedir, insistir com você. Vai para atividades, vai para a rua, vai ver gente, vai caminhar, vai respirar ar puro, vai para a Quinta da Boa Vista, vai para um parque aí. Você mora em São Paulo, vai para o Parque Ibirapuera. Você mora perto do rio, vai para a beira do rio, vai caminhar. Você mora em frente à praia, que maravilha. Vai andar na praia. Pisa na areia, vai no pé descalços. Os pés descalços vai descarregar energia. Eu tenho amigos que moram em frente à praia, é muito bom quando eu vou lá, eu posso curtir o mar com eles. Queridos, é melhor do que muitos remédios. Vai fazer uma caminhada na praia, olha o sol aí, ó, tá chegando o verão,
Vai caminhar, sai de casa, sai do casulo. Se a causa for pecados, eu falei lá atrás que eu ia te dar essa orientação. Eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, mas eu sou pastor e eu cuido de pessoas. Deus me chamou, Deus me deu esse propósito de vida. Minha vocação é cuidar de pessoas. Eu amo cuidar de pessoas. Por isso, eu estou te dando essas orientações. Agora eu vou para orientações bíblicas, porque se o problema for pecado, você precisa saber como tratar isso. Se a causa for pecados não confessados, o que fazer? A Bíblia vai te orientar agora, não sou eu, é a própria Bíblia. Nós já lemos hoje Salmo 32, vamos ler de novo? Salmo 32, já estou terminando, tá bom? A live hoje está um pouquinho mais longa, né? Salmo 32, versículo 3. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Então, enquanto me calei, o que eu vou fazer? Eu não vou me calar, eu vou confessar. E aí, eu quero mostrar para você o texto de Provérbios 28, 13. Ah, que coisa maravilhosa foi conhecer esse texto. Como eu fui abençoado quando eu enfrentei esse texto, quando eu olhei para esse texto, quando esse texto caiu no meu coração, a minha mente, meu coração recebeu refrigério. E eu quero que você abra a Bíblia lá, Provérbios 28, 13. Eu gosto da versão da King James que diz: aquele que reconhece, confessa e abandona alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. Se você tem uma Bíblia e quiser abrir e conferir lá, é só conferir. Eu amo esse texto, eu tenho ele na minha mente, no meu coração, e como é bom lembrar disso. Aquele que reconhece, preste atenção nisso, reconhece, confessa e abandona. Reconhece, confessa e abandona. Alcançará misericórdia. Então você precisa admitir, reconhecer, confessar. Enquanto me calei, não se cale. Vai ao encontro de alguém que você conhece, alguém de sua confiança, alguém que seja espiritual, alguém que sabe cuidar de você, para que você possa confessar os seus pecados. E por último, eu quero ler com você. Não são só esses textos, tem muitos outros textos, mas eu quero ler apenas esses textos, tá bom? Vamos lá? Por último, já é o final da nossa live e eu quero ler com você 1 João. O que é 1 João? Onde está 1 João? Lá na Bíblia, está lá no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse. João escreveu o Evangelho de João, escreveu 1 João, 2 João, 3 João e Apocalipse. João foi um homem estratégico que Deus usou, né? Ele fecha os evangelhos, ele fecha as cartas gerais e ele fecha a Bíblia escrevendo Apocalipse. Um homem que entendeu profundamente sua missão, seu propósito de vida e foi uma bênção, até hoje uma bênção para nós, porque deixou escritos extraordinários para mim e para você. 1 João 1,8. Quero ler com você esse texto. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado. Está com letra maiúscula porque é uma referência a Cristo. Junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. E aqui estão eu e você. Estamos nós aqui. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos perdoa de todo pecado, nos purifica de todo pecado. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Não há vida que não possa ser restaurada pelo poder da palavra, pelo poder de Deus. Mas você precisa pedir ajuda. Não deixe para depois. Corra o mais rápido que você puder. Saia, levante-se, erga-se desse buraco negro. Levanta, pede ajuda. Você pode sair desse momento tenebroso. Você pode sair dessa masmorra, desse mundo vazio
e desfrutar, rejuvenescer, você pode reflorescer e você vai abençoar outras pessoas, porque a hora que você for restaurado, você vai ser usado por Deus para restaurar outros. Essa é a minha palavra e eu quero terminar como eu sempre gosto de terminar. Tenha sempre esperança. Não desista da caminhada. Se você foi abençoado com essa live, compartilhe ela com outras pessoas. Eu desejo que a sua vida seja edificada, que você saia dessa live encorajado e decidido a buscar ajuda. Eu quero ajudar você. Se eu posso, me procure. Deixe seu contato aí, de alguma forma. Pode me seguir lá no Instagram e falar comigo em particular. Meu Instagram é @wvandrade. Lá você me acha, tá bom? E se você quiser algum aconselhamento, se você tem um pedido de oração, pode me procurar. Eu estou disposto a ajudar você. Deus te abençoe. Um forte abraço. Aqui encerramos. Se Deus permitir, na sexta-feira teremos a live que vamos dar continuidade aos heróis da fé. Na sexta-feira eu vou falar sobre José, um outro herói da fé, muito abençoado. Creio que você sairá abençoado na live de sexta-feira também, às 21 horas, tá bom? Até lá, Deus te abençoe, forte abraço. Acabou?